Olá, que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um tema que, olha, parece simples, mas é fascinante. O que é, afinal, a igreja? Para isso, vamos explorar as imagens bíblicas, sabe? Povo, edifício, corpo, noiva. E para nos guiar nessa conversa, a gente está com o capítulo 3 do volume 3 da Teologia Sistemática de Hodgman Williams. A missão aqui é ir além da ideia de um prédio, para entender a essência viva do que a igreja realmente é. Certo? Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo, segundo a nossa fonte, é a imagem da igreja como o povo de Deus. Mas essa ideia, ela não nasce no Novo Testamento, né? Tem um peso histórico imenso por trás. De forma alguma. A raiz está toda no Antigo Testamento. Para entender a igreja, a gente precisa olhar para Israel primeiro. E a fonte destaca um ponto que é, assim, absolutamente crucial. A escolha de Israel por Deus não foi por mérito. Não foi porque eles eram maiores, melhores ou mais justos. Pelo contrário. O livro de Deuteronômio é super claro sobre isso. Foi um ato de amor soberano, de fidelidade a uma promessa feita lá atrás para Abraão, Isaac e Jacó. Isso já quebra uma lógica muito comum, né? Aquela de que a gente precisa merecer para ser escolhido. A base de tudo, então, é a graça. Exatamente. É uma escolha que parte de Deus. E isso cria uma distinção, assim, fundamental. Hoje em dia é comum a gente ver grupos se autodeclarando o povo de Deus, como se fosse uma decisão própria. No caso de Israel, não. Foi uma nomeação divina. Deus disse, vocês são o meu povo. A identidade veio de fora para dentro. É um chamado, não uma conquista. Peraí, mas é aqui que a coisa fica complicada para mim. Porque a história de Israel no Antigo Testamento é marcada por infidelidade. Logo depois do Sinai, eles já estão adorando o bezerro de ouro. Como essa relação de povo escolhido se sustenta no meio de tanta desobediência? Esse é o grande drama e também a beleza da história. É um paradoxo que a fonte explora muito bem. Por um lado, claro, a desobediência traz consequências terríveis. O exílio, por exemplo. Tem momentos que Deus fala coisas duríssimas através dos profetas. Em Oséias, ele chega a dizer, vocês não são o meu povo. É quase um divórcio. Nossa, isso é muito forte. Parece o fim da linha. Pareceria, né? Mas na mesma profecia, logo em seguida, vem a promessa de restauração. Deus nunca desiste da aliança. A infidelidade humana não anula a fidelidade divina. E é nesse contexto de fracasso que surge a promessa de algo novo. Profetas como Ezequiel começam a falar de uma purificação futura, um tempo em que eles seriam, aí sim, verdadeiramente o seu povo. Entendi. Então o Antigo Testamento termina com essa tensão. Um povo escolhido que falhou, mas com uma promessa de renovação. Como o Novo Testamento redefine, então, esse povo de Deus? Ele pega essa promessa e a expande de uma forma radical. A igreja surge como uma continuação e o cumprimento dessa história. Só que agora o critério não é mais a etnia ou sangue. A igreja é um povo heterogêneo, como a fonte descreve. Judeus, gentios, todas as nações, unidas pelo chamado de Deus em Cristo. E Williams nos ajuda a ver esse novo povo por 3 lentes. A primeira é que ele é um povo remido. Remido. É uma palavra que a gente ouve bastante, mas o que ela significa na prática? Bom, a grande redenção de Israel foi a saída do Egito, né? Uma libertação física. A redenção do novo povo é ainda maior. É uma libertação da escravidão espiritual, do pecado, do mal. É como se Cristo pagasse um resgate para nos libertar de um poder que nos aprisionava. É um ato de libertação ativo. Ok, uma libertação. Faz todo sentido. E qual a segunda lente? A segunda é consequência da primeira. É um povo purificado. A redenção leva à purificação. E aqui a diferença com o Antigo Testamento é, assim, gritante. Lá, a purificação envolvia rituais, sacrifícios, coisas externas. A purificação do novo povo é interna. A carta aos Hebreus fala de ter os corações purificados de uma consciência culpada. A limpeza acontece de dentro para fora. O que me leva a crer que a terceira característica tem a ver com essa transformação interna também, certo? Exatamente. A terceira lente é a mais revolucionária.
Somos um povo mudado. A grande promessa de Jeremias e Ezequiel era que Deus tiraria o coração de pedra, duro, rebelde, e colocaria um coração de carne, vivo, sensível. A lei de Deus não estaria mais em tábuas, mas escrita nos corações. A motivação muda. Não é mais o medo da punição, mas um desejo interno. Uau! Isso muda tudo. De uma identidade étnica e de uma lei externa para uma comunidade global, liberta e com uma motivação que vem de dentro. A base é muito sólida. Mas agora, como a gente conecta essa comunidade com a figura de Cristo? Imagino que a imagem de edifício entre aqui, né? Perfeitamente. Se povo de Deus é a fundação que vem do Antigo Testamento, as próximas imagens são totalmente centradas em Cristo. E a primeira é essa, a igreja como um edifício. A origem está na boca do próprio Jesus. Edificarei a minha igreja. E sempre tem aquela discussão, né? A pedra é Pedro, o homem. Bom, a fonte argumenta, e a teologia protestante em geral concorda, que a pedra não é Pedro, o homem, mas a sua confissão de fé. Tu és o Cristo. É sobre essa verdade que a igreja é construída. E o próprio Cristo é o alicerce, a pedra angular, a peça que une e sustenta tudo. Mas o mais incrível nessa imagem é que nós, os crentes, fazemos parte disso. O que significa sermos pedras vivas. Aí é que a metáfora ganha vida, literalmente. Não estamos falando de um prédio de concreto. A primeira carta de Pedro diz que somos edificados como casa espiritual, que somos pedras vivas. Isso muda tudo. A igreja não é uma estrutura estática, acabada. É um organismo vivo, em construção, que cresce. Isso tem uma implicação pessoal gigantesca. Não somos meros frequentadores. De jeito nenhum. Cada pessoa é uma pedra essencial. Numa construção, cada pedra tem sua função. Ninguém é descartável. Cada um de nós é posicionado por Cristo para formar essa morada espiritual onde Deus habita. A gente não só vai à igreja, a gente é a igreja, junto com os outros. De um edifício vivo para outra imagem orgânica. Isso nos leva direto para a metáfora da igreja como o corpo de Cristo. As duas ideias parecem conversar, né? Conversam totalmente. Ambas falam de unidade, de interdependência. Mas a imagem do corpo adiciona uma camada de intimidade e dependência vital. A relação é muito clara. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. E não é uma metáfora de poder, tipo chefe e funcionário. É uma metáfora de vida. Um corpo sem a cabeça está morto. Tudo flui da cabeça para o corpo. Essa imagem é poderosa, mas ela já não foi usada para justificar uma liderança humana autoritária? Tipo, líderes se colocando como a cabeça da comunidade? Sem dúvida, o risco existe e a história mostra que isso aconteceu. Mas a fonte nos direciona para o sentido correto, que é o oposto disso. A primeira implicação é que somos membros uns dos outros. Isso ataca diretamente a ideia de um cristianismo privado, sabe? Aquele Jesus sim, igreja não. Fazer parte do corpo significa que dependemos uns dos outros. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Há uma responsabilidade mútua. Isso na teoria é lindo, mas na prática, vivemos numa cultura super individualista. Como a gente supera essa lacuna? A pista está na segunda implicação, o serviço. A cabeça do corpo, Cristo, é o servo por excelência, aquele que se esvaziou, que lavou os pés dos discípulos. Portanto, se a cabeça é serva, o corpo só pode ter a mesma vocação. A igreja existe para servir ao mundo, não para ser servida. Quando uma comunidade foca nisso, o individualismo perde força. Uau! Isso é um desafio e tanto. Passamos do edifício para o corpo e, para fechar esse bloco, a fonte nos leva à figura mais íntima de todas, a noiva de Cristo. Sim. Se o corpo fala de vida e função, a noiva fala de amor, de afeto e de destino. A base está em Efésios 5. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. É o amor sacrificial no seu nível máximo. E isso cria um contraste enorme com o Antigo Testamento, onde Israel é muitas vezes retratado como a esposa infiel. A igreja é chamada a um novo nível de fidelidade e pureza. E a imagem da noiva também aponta para o futuro, certo?
Não é só sobre o agora. Exatamente. A imagem não é só sobre romance. Ela tem um peso escatológico, ou seja, aponta para o fim dos tempos. A história caminha para uma consumação, para o que o Apocalipse chama de o banquete de casamento do Cordeiro. Ah, isso é fantástico. Então, quando o Apocalipse fala do banquete, não é só uma festa. É a celebração da vitória final de Cristo. Precisamente. É a instauração completa do seu reino. A igreja não está só esperando um noivo, está se preparando para co-reinar. Isso dá à vida da igreja um senso de propósito, de santa expectativa. A gente se prepara por amor, por anseio pelo encontro final com o noivo. Certo. Então temos um povo, um edifício, um corpo, uma noiva. São imagens riquíssimas. Mas fica a pergunta: qual é a energia? O que une tudo isso e impede que sejam só conceitos no papel? Essa é a pergunta-chave. O elo que conecta e dá vida a todas essas figuras é o Espírito Santo. A fonte é categórica nisso. A igreja deve sua existência à ação vivificante do Espírito. A analogia que o autor usa, de Ezequiel 37, é a do vale de ossos secos. Era um exército de ossos, sem vida. E Deus pergunta: podem estes ossos viver? A resposta vem quando o sopro, o Espírito de Deus, entra neles e eles se levantam. Uma imagem muito poderosa mesmo. E é a mesma que a gente vê no Evangelho de João. Jesus ressuscitado sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Aquele sopro é o momento da criação da igreja. Sem o Espírito, a gente teria, na melhor das hipóteses, um clube social com bons princípios, mas não um organismo vivo. E na prática, o que acontece quando o Espírito anima essa comunidade? Qual o resultado visível? O resultado é a criação do que o Novo Testamento chama de koinonia. A gente traduz como comunhão. Mas comunhão pode soar meio vago, né? Não é só o cafezinho depois do culto. Não mesmo. É algo muito mais profundo. A koinonia é como um DDNA espiritual compartilhado. É uma unidade sobrenatural que o Espírito cria. Pensa numa família saudável, onde todos sabem que pertencem uns aos outros mesmo com as diferenças. É isso, mas num nível divino. Um DNA espiritual compartilhado, gostei disso. E essa comunhão tem quais direções? Ela tem duas dimensões que não se separam. A primeira é vertical. A comunhão com Deus. Pelo Espírito, temos acesso direto ao Pai. A segunda é a horizontal. A comunhão uns com os outros. O Espírito nos une num vínculo que transcende qualquer outra coisa. É o que forma a comunhão dos santos. Nenhuma outra associação humana consegue replicar isso. Nossa, que jornada! Começamos com a fundação da igreja como o povo de Deus. Vimos ela como um edifício vivo, um corpo interdependente e uma noiva apaixonada por Cristo. E no fim, entendemos que o motor de tudo isso é o Espírito Santo, que cria essa comunhão única, a koinonia. Exatamente. As imagens se completam. E diante de tudo isso fica a reflexão, né? Como que a compreensão de que a igreja não é só uma instituição, mas um organismo vivo, um povo, um corpo, uma noiva, muda a forma como a gente vive a fé e se relaciona na segunda-feira? Uma excelente pergunta para a gente levar conosco. Em nossa próxima análise, continuaremos a explorar o livro Teologia Sistemática, de Rodman Williams. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a todos.